Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Vou ler na versão NVI. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1. Todo mundo achou? Diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Então, abre aí. Mateus, Marcos, Lucas, Novo Testamento. Todo mundo achou? Diga amém. Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler, vocês acompanham. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu e sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra Deus tem ministrado ao meu coração há algum tempo já. E é muito maravilhoso o que Deus fala aos nossos corações, né? É muito lindo quando você dá ouvidos à voz de Deus e você percebe que Deus está ali falando com você. E nessa palavra, Deus me mostrou algumas coisas reveladoras que eu nunca tinha parado para pensar. Diz a palavra do Senhor nos capítulos anteriores, Jesus ele estava pregando na cidade, ele estava pregando em Cafarnaum, ele estava expulsando demônios, ele estava curando enfermos, e a fama de Jesus já corria pela cidade, e uma grande multidão estava seguindo Jesus. E o que me chamou a atenção no começo do capítulo 5, versículo 1, que a multidão comprimia de todos os lados, não para estar perto de Jesus, não para ver a cara de Jesus, não para sentir o cheiro que Jesus tinha. A multidão comprimia Jesus, sabe por quê? Para ouvir a palavra de Deus. E aí eu parei para pensar quantas pessoas fazem sacrifício para apenas ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas se matam por aí para apenas ter uma palavra de Deus em casa, que é uma Bíblia. Quantos países por aí as pessoas não podem abrir a Bíblia, não podem chegar numa praça e começar a proclamar o nome de Jesus. Você não pode dizer em público: Jesus te ama, porque você pode ser morto. E a multidão era novidade. Jesus estava na cidade, era um cara que estava curando enfermos, estava expulsando o demônio, era novidade na cidade. Então o povo todo doente, o povo que não estava doente, todo mundo queria saber que movimento é esse. Então ele estava tudo atrás de Jesus. E Jesus passou por Cafarnaum, expulsou um demônio e continuou seguindo, e o povo comprimindo ele. E o povo falando: não, Jesus, fica aqui com a gente, não vai embora não, continua falando mais, a gente quer ouvir a palavra de Deus. O povo estava sedento e Jesus falou: gente, vocês estão malucos, eu tenho que pregar a palavra em toda a terra. Eu não posso ficar aqui só com vocês. E aí o povo se contentou? Não. Chega Jesus perto do lago de Genezaré e ele não chega sozinho, a multidão vem junto. Porque quando a palavra é boa, querido, você quer estar perto o tempo todo. Quando a palavra é forte, você quer ouvir o tempo todo. Quando a palavra é profunda, você sente falta quando você está no raso.
E aí diz a palavra do Senhor, continuando, que Jesus chegou e a multidão comprimia para ouvir a palavra. E aí Jesus estava ali com aquele monte de gente apertando ele. E ele falou, e agora eu preciso, ministrar essa palavra, o que eu vou fazer? Diz a palavra que ele avistou 2 barcos à beira da praia. Ele falou, é isso, vou entrar em um desses barcos, vou me afastar um pouco da terra. E aí o povo vai ficar na terra, porque ninguém vai se afogar para me espremer. Então de lá eu ministro a palavra, que aí todo mundo vai ouvir. E diz a palavra do Senhor que Jesus entrou num dos barcos. Mas não foi em qualquer barco. Ele entrou num barco que pertencia a Simão. Tinha 2 barcos. Jesus entrou em um dos barcos. E foi num barco de Simão. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que Jesus vai entrar no meu barco. Tem vários barcos aqui hoje. E Jesus está avistando esses barcos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Jesus vai entrar no meu barco. Eu não sei no de vocês, mas no meu vai. Agora, se você quiser brigar junto comigo, chama Jesus pro seu barco também, irmão. Jesus vai entrar no meu barco. E aí continua a palavra dizendo que Jesus chega para Simão, entra no barco e fala assim, dá para você afastar um pouquinho da praia? Simão, sem entender, não tinha sido uma noite tranquila. Ele estava lavando as redes dele. E Jesus chega para ele e falou assim, dá para você afastar o barco um pouquinho da praia? Chegou entrando, gente. Jesus é assim, ele não pede permissão para algumas coisas. Porque quando o propósito é maior, ele não pode ficar pedindo para você. Porque às vezes você não entende. Se ele ficar assim, ai, deixa eu falar um negócio para você, ó, eu vou fazer tal coisa, tá? Mas só para você saber. Aí você vai falar, vai ficar atônito, você vai falar, melhor não. Então Jesus, ele nem pede, ele chega e entra. É dessa maneira, né, Graciane? Jesus chega e entra. E aí Jesus diz a palavra que Jesus entra nesse barco, Simão afasta o barco da praia, fica ali no meio da água. E aí, eu acho que Pedro estava achando que seria uma coisa rápida, né? Uma coisa assim, tipo, pregou, parou. Jesus resolve sentar no barco. Ou seja, quando Jesus senta, significa que vai demorar. Não vai ser uma coisa rápida. Não vai ser uma pregação assim, tipo, arrependam-se, raça de víboras, pecadores, sejam curados, enfermos, amém, vamos embora. Não. Diz a palavra do Senhor, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Eu posso imaginar aquela praia toda em silêncio, olhando para Jesus ali no meio do mar. E Jesus ministrando a palavra e aquela praia sedenta, olhando para Jesus fixamente, escutando as palavras que saíam da boca de Jesus. Querido, quando a palavra é boa, você não consegue desviar o olhar. Principalmente quando essa palavra vem direto do rei. E aí, diz a palavra do Senhor, que tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Simão achando que ia embora, porque afinal de contas ele tinha passado a noite toda pescando. Agora vamos ancorar o barco de novo. Jesus fala assim, agora vamos fazer o seguinte, eu acabei aqui com a multidão, porque se continuar aqui vai até amanhã. Porque ninguém vai embora. Vamos para onde as águas é mais profunda. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que quando Deus te chama para ir no mais profundo, significa que você estava no muito raso e você não estava dando ouvido à voz dele. Então ele te chama para o profundo. Ele te chama para o secreto, para você ouvir a voz dele. Porque é muito fácil, querido, quando a água está na canela. Que aí você olha, você fala assim, vai dar tudo certo, né? Tá na canela, né? Nenhum doido se afoga com a água na canela. Tirando eu, porque se eu cair num raso, querido, eu caio de cara, ainda, eu bebo água ainda. A Jaqueline também, né, Jaqueline? Eu bebo as águas. Mas quando a água é mais profunda, tem mais intimidade. Quando Jesus te chama para ir para as águas mais profundas, ele sabe do que ele está fazendo, querido. Ele é o dono, ele está no controle de todas as coisas. E aí Jesus fala para Pedro, então vamos lá para onde as águas são mais profundas. E todos vão lançar as redes para pesca, Jesus fala. Aí Pedro falou, não, agora tá demais. Tava lá lavando a rede, eu já ia para casa dormir, porque à noite eu tenho que voltar para pescar de novo. Aí o cara vem, pega o meu barco, me joga no meio do mar. Tô achando que é uma coisa rápida. Ele continua falando. Na hora que acaba, eu acho que eu vou embora. Ele manda eu ir lá pro fundo e ainda fala que eu tenho que lançar a rede de novo. Palhaçada. Gente, a gente tá falando de Pedro, Simão. A gente não tá falando de João, né? A gente tá falando de Pedro. E aí Pedro olha para Jesus e fala assim, então o negócio é o seguinte, mestre.
A gente se esforçou a noite toda, você não tem noção. Jogamos para um lado, jogamos para o outro, jogamos para a direita, jogamos para a esquerda. Quem aqui é pescador sabe. Diz que a pesca à noite... Eu queria que o esposo da Néia estivesse aqui hoje. Que é pescador. Ele ia me ajudar a pregar. Profissional. Diz que quem pesca mais à noite, pesca melhor. Que a água parece que fica mais quente, o vento sopra, a vela do barco, o barco ele navega com mais tranquilidade e os peixes ele sobe mais para a superfície e é na hora que os pescadores jogam a rede e vem aquele montoeiro de peixe. Então Pedro ele era um pescador noturno, ele pescava à noite, segundo a Bíblia, porque era mais fácil. Mas às vezes nem tudo que é fácil realmente é. Eu ouvi um ditado de uma menina aqui da igreja que diz assim: não tem nada pior que não possa piorar mais ainda. Esses dias ela mandou mensagem, ela manda mensagem todos os dias. Como estamos? Ela pergunta. Eu falo, então hoje eu tô assim, assim, assado, passo meu relatório médico, boletim. Tô assim, assim, assado. Aí ela fala, teve um dia que eu tava ruim. Tipo, o dia anterior tava ruim. Mas naquele dia que ela mandou mensagem, tava pior do que o outro dia. Ela falou, realmente, não existe nada pior que não possa piorar, né? Falei, eu concluí isso. E aí, Simão olha para Jesus e fala assim, então, a gente lançamos as redes a noite toda e não pegamos nada. A noite toda, sabe o que é a noite toda? Não significa que a gente ficou só num quadrante. A gente ficou a noite toda lançando a rede. Mas, porque é o Senhor que está me ordenando, me mandando, eu vou lançar as redes. Essa é a diferença de uma pessoa que está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Quando Deus manda, você não questiona, você simplesmente obedece. Você não questiona. Esse processo, queridos, que eu estou passando está sendo muito difícil. Está sendo difícil. Olha, nem nos meus piores sonhos eu imaginei passar por uma situação dessa. Mas em nenhum momento eu perguntei para Deus ou eu questionei a Deus por que comigo. A única coisa que eu falo para Deus toda noite quando eu vou dormir é: Senhor, o Senhor pode amenizar a situação, pelo menos a situação. Eu sei que o Senhor está deixando, permitindo eu passar pelo processo. Eu já entendi que o processo é fato, não tem com quem eu queira brigar. Já fui na médica, já fui nas duas médicas. Tentei convencer a médica. A Lena do João foi comigo, o João foi junto. A Lena viu eu tentando convencer a médica que eu estava curado, que eu não precisava mais fazer tratamento. A médica olhou para a cara dela e falou: eu posso com uma coisa dessa, gente? Falou para a Lena: eu posso com uma coisa dessa? A pessoa está querendo que eu seja mandada embora. Está querendo que eu pare o processo. Aí a médica olhou para mim e falou: você está entendendo que é um processo? E você vai ter que passar pelo processo? Eu vi a boca de Deus falando. Aí eu falei: que saco. Eu queria burlar o processo. Queria já ir para o final. E a médica falou: você vai passar pelo processo. Tudo na nossa vida tem um processo, querido. Mas Deus está no nosso barco, porque Ele escolheu o nosso barco. Eu vim aqui nessa tarde dizer para você que eu e você, nós somos escolhidos por Deus. Você não está aqui nessa igreja, querido, hoje à toa. Você não está aqui porque, nossa, eu vim, que eu tenho que vir, porque se eu não for para a igreja, vão me ligar, vão falar, não for para a igreja. Não, sabe por que você está aqui nessa tarde? Porque você obedeceu a voz de Deus. Sabe por que eu estou aqui ministrando? Eu nem deveria estar, na verdade. Eu estou de licença, eu estou me recuperando. Mas porque eu ouvi a voz de Deus falando comigo e Deus falava para mim: ministra essa palavra. Ontem, quem me viu ontem, eu fui ontem na casa, eu consegui comer, saí bem, Cássio. Cheguei na casa da Quinha, fiquei mal. Passei mal o restante do dia, fui para casa passando mal, passei mal a noite toda. Aquele dia, aquele momento do espetinho foi só aquele ali. Cheguei na casa da Quinha, era outra pessoa. Fiquei mal. Temperatura subiu, fiquei mal. E quem me olhava ontem falava: não, ela não vai ter condições de ministrar amanhã. Mas eu pedi para Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu amo estar aqui. Eu amo estar aqui. Hoje eu estava falando pro irmão da Tamara, que veio trazer o seu Gerson. Eu falei: meu coração dói. Eu até brinquei na hora do louvor que ele estava fazendo uma divisão linda de voz. Vocês viram aqui no Ele Exaltado? Eu bati palma da hora que eles terminaram de sair. Eu falei: lindo, maravilhoso. Eu falei: mas se eu tivesse aí, ia ficar melhor. Se a minha voz estivesse aí junto com você, ia estar, né, Ramon? Se nós estivesse ali, ia fazer toda a diferença.
Porque eu amo estar aqui no altar, querido. Eu amo estar aqui na igreja, eu amo estar em comunidade. Eu amo ouvir a palavra de Deus, eu amo estar junto de vocês. Eu amo ouvir a voz de Deus, seja quem for, eu amo ouvir a palavra de Deus. Então não tem nada que possa me parar. Mesmo que tente, não vai conseguir. Porque enquanto eu tiver força, eu vou estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E quando Deus me der força e o pastor me der a oportunidade, eu vou estar cantando e louvando e pregando a palavra do Senhor. Porque foi para isso que Deus me chamou. Eu quero te encorajar nessa tarde, meu filho. Levanta do teu lugar. Ouve o que Deus tem falado para você. Põe as suas perninhas para andar. Prega o evangelho. Fale do amor de Deus. Não é possível que por onde você passa, o seu dia inteiro, você não encontre uma pessoa desesperada, uma pessoa sedenta, uma pessoa que não conhece a Cristo. Não é possível que você consegue passar o dia inteiro e não falar de Jesus para uma só pessoa. Não é possível. Sabe por quê que isso é impossível? Porque é só você olhar como é que está o mundo. Liga o jornal e vê como está a situação do mundo. O mundo está sedento da palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor que Pedro olha para Jesus e fala assim: então como que é o Senhor que está mandando? Eu vou obedecer, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí Pedro diz assim a palavra: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Gente, era tanto peixe, a pessoa, eu ia ficar revoltada. Passei a noite toda naquele mesmo lugar e não peguei um peixe. Jesus manda, a rede vem estourando. Sabe qual que é a diferença? É a autoridade de quem está mandando. A partir do momento que você começar a ter autoridade na tua casa, no teu trabalho, onde você pisa os seus pés, querido, a sua rede vai encher ao ponto de rasgar. É autoridade. E aí a palavra do Senhor diz que as redes começaram a rasgar-se. E aí Simão começou a se desesperar e começou a fazer sinal para o povo que estava na praia: vem ajudar, vem ajudar. E os barcos começaram a chegar para poder dividir ali o peso, porque era muito peixe. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto que começaram a afundar. Sabe qual que é a diferença desse episódio para nós hoje? É que muitas vezes a gente recebe bênção e a gente fica tão transbordante, mas a gente é tão egoísta que a gente não divulga, não passa para ninguém. E aí nós fica com a rede rasgando só para nós mesmos, porque afinal de contas é cada um por si, Deus por todos. A diferença desse camarada aqui, Jesus já tinha um propósito na vida dele. Jesus não foi na praia e pegou um simples barco de um simples pescador. Jesus, ele olha lá na frente o que você vai ser. Ele não se importa com o que você é agora, porque ele sabe que lá na frente você vai dar fruto. E aí ele investe em você hoje, para mostrar para você que ele é Deus, porque lá na frente você vai mostrar para os outros que você é Deus. E a palavra do Senhor diz que Simão chamou os companheiros, falou: o negócio é o seguinte, vamos dividir aqui porque o barco está quase afundando. E aí diz a palavra que eles começaram lá a se dividir, se lá colocar os peixes. Quando Simão Pedro parou para ver a tal cena, diz a palavra do Senhor que ele prostou-se aos pés de Jesus. E numa ação de humilhação, ele olha para Jesus e fala: cara, tem algo magnífico acontecendo aqui, e eu não sou digno disso porque eu sou pecador. A reação de todo discípulo, de toda pessoa que quer ser discípulo de Cristo, é saber que você não vale nada e que Deus vale tudo. É saber que você não pode nada e que Deus pode tudo. É saber que na tua fraqueza é Deus que vai te dar força. E Simão chega na pessoa certa, prostra o joelho e fala assim: Senhor, afasta-se de mim. Porque se o Senhor, como diz o pastor Igor, se o Senhor soubesse quem eu sou de verdade, o Senhor não estaria nem no meu barco. Eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Se Deus soubesse realmente quem você é, Ele estaria entrando ou tentando entrar no teu barco hoje? Vamos ser sinceros. Estaria ou não estaria, gente? É uma pergunta. Estaria? Glória a Deus, não é sim nem não. Sim ou não? Quem acha que Jesus não estaria no seu barco? Seja sincero. É isso aí, Júlio. Eu gosto de sinceridade. É isso aí. É isso aí, Anderson. Isso aí, Maico. É muito fácil falar: não, estaria.
Cola no meu barco porque é céu garantido. Querido, se Jesus soubesse quem a gente é quando ninguém está vendo, Jesus não estaria no nosso barco, não. Imagina. Mas sabe por que Jesus entra no barco? Porque Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os ruins. Jesus veio para os que não eram. Jesus veio para os improváveis. Jesus veio para aqueles que nada é. Jesus veio para mim e para você que não vale nada. Foi para isso que Jesus veio. É para isso que Jesus veio. Por isso que Jesus, ele quer entrar no nosso barco e ele tenta entrar no nosso barco o tempo todo. E aí eu aprendi uma coisa dentro dessa palavra. 3 coisas. Que primeiro, a gente tem que ter fé para algumas coisas, ou na verdade para tudo. Nós temos que ter fé. Coloca aí Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Coloca na NVI. O versículo 1 na NVI. Versículo 1 na NVI. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Não é NVI, tá? Essa daí, mas tudo bem, é NVT. Mas ok, deu na mesma. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você ter fé, querido, é você ter certeza que você vai receber. Mas na verdade você não está vendo nada. É isso que é fé. Eu tenho certeza que Deus pode me curar. Mas na verdade eu não estou vendo nada. Porque todo dia é um pior que o outro, irmão. Mas eu tenho fé que Deus pode me curar. Eu não estou vendo agora, mas eu tenho certeza que Deus pode me curar. Eu não sei o que você tem esperado através da fé. Talvez você não está vendo. Porque não, a situação, se você me contar, é Deus chorar junto com você. Mas tenha convicção, porque isso é fé. Simão passou a noite toda pescando. Talvez foi uma noite frustrante. Talvez ele chegou naquela praia, diz a palavra, que ele estava lavando as redes. Quem é que lava uma rede que não pescou nada? Significa que a rede estava suja, né? Que estava lavando. Então ele pescou alguma coisa. Pescou o quê? Sujeira. E quem pesca sujeira tem que ser lavado. Para poder pescar coisa nova. E diz a palavra que ele estava ali pescando. Talvez foi um dia frustrante para ele. Ou talvez já tivesse acontecido isso algumas outras vezes. Mas o que importa é o que a Bíblia está dizendo. Ele passou a noite toda pescando e não pescou nada. E quem passa a noite toda trabalhando e no final não ganha dinheiro, fica feliz? Você passa o mês todo trabalhando. Quando chega no dia do salário, não tem salário. A empresa resolveu entrar em falência. Você vai ficar feliz? Você passa o ano todo estudando, né, Letícia? Se mata lá para passar nas provas. Quando chega o resultado, não passou nas provas. É para ficar feliz? Porque você estudou, você deu pelo menos a sua parte. Quem é autônomo sabe. Passa a semana toda tentando angariar cliente. Aí quando o cliente chega, Tati, a assistente vai lá e faz uma coisa errada. É para chorar? É para chorar. Ou seja, a situação não era de alegria. Simão teve uma noite frustrada, uma noite cansativa. Ele tinha que voltar para casa para dormir, porque ele era pescador, era a profissão dele, o turno dele ia começar mais tarde. E ele estava ali lavando as redes. Mas uma coisa que não faltava nele era a esperança, sabe? Porque se ele tivesse desistido, ele nem teria lavado as redes. Tinha largado as redes lá no meio da praia, tinha ido embora dormir e falar: eu quero saber de mais de nada não, chutar o pau da barraca, eu não vou ser mais pescador não, eu vou ser cobrador de impostos agora. Vou trocar de profissão. Às vezes tem alguns doidos assim aqui na igreja, que pede as contas do serviço, Deus não falou, a pessoa vai lá dar doida, pede as contas. Não, porque eu mereço coisa melhor, mas Deus não falou para você pedir as contas. Aí você vai lá, pede as contas, fica desempregado, passa necessidade e ainda fica culpando Deus. E Deus em nenhum momento diz para você: pede as contas.
Deus não falou. É você que quer pedir. E aí, uma coisa que eu observei na vida de Simão é que ele era um homem temente desde o início. Porque se ele fosse um homem bruto, realmente, ele não teria obedecido a voz de Jesus. Ô, vou entrar no seu barco aí, me leva até ali na metade do mar ali. Ele fala, entra no outro barco aí, cara. Oxe, pega outro barco aí, eu tô ocupado aqui, não. Ele entrou, em nenhum momento ele questionou. Ele só falou para Jesus. A gente pescou a noite toda, mas se o senhor tá mandando, bora lá. Ele não questionou. E por que a gente quer insistir, ficar questionando o que Deus tem para fazer nas nossas vidas? Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Enquanto você perde tempo questionando, você poderia estar ganhando um tempo agradecendo. Foi o que Deus falou no meu coração naquele culto de ação de graça, que foi o dia que eu raspei meu cabelo, que algumas mulheres aqui da igreja estavam. Deus falou assim para mim, é muito fácil você agradecer depois que eu te der o laudo da cura. Eu quero ver você fazer um culto e agradecer agora por esse processo. Deus falou para uma pessoa mais doida, né? Então Deus falou comigo. Aí Deus falou para mim, eu quero ver. Eu falei, quer ver? Tamara? Tô indo pra sua casa fazer um culto aí 3 horas, dá pra usar a sua casa? Dá, então bora, mandei convite pra geral. Gente, Deus, ele procura pessoas loucas, ele achou em mim. É muito fácil você agradecer por algo que você não recebeu. Isso é fé. Hebreus 11:1. A fé é ter certeza que você vai receber, por mais que você não esteja vendo. Querido, pode estar tendo tempestade, mas abra os teus olhos, porque Deus está no teu barco. Deus está no teu barco. Talvez você chegou aqui, querido, nesse culto hoje, frustrado. Talvez você passou a noite toda lutando com uma situação que você olha e fala assim, acabou, agora eu não aguento mais. As coisas não estão dando certo. Você é profissional naquilo que você faz e mesmo aquilo que você sabe fazer não está dando mais certo. Talvez você chegou aqui nessa tarde, querido, se questionando. Por que está acontecendo isso justamente comigo? Talvez você entrou nesse culto hoje dizendo assim, Senhor, eu não aguento mais. Deus, ele me mandou aqui nessa tarde, querido, mesmo sem força e sem fôlego. Quem me conhece sabe. Eu gosto de pregar alto, eu gosto de andar, eu gosto de me mexer com a mão. Mas qualquer movimento que eu faço, eu perco um pouquinho de fôlego. Então estou me contendo aqui. Porque Deus me mandou aqui dizer para você que Ele está entrando no teu barco hoje. Por mais que você não esteja vendo, querido, Deus, Ele está entrando no teu barco hoje. Por mais que você esteja chorando, por mais que você chegue em pessoas como eu cheguei. Sexta-feira eu estava lá na Valéria, chupando um picolé de açaí e chorando. Valéria, não aguento mais. E a Valéria, come açaí, Cris. O Renan fez um mini pastel para me comer, para ver se eu conseguia comer alguma coisa. Mas Deus falou para mim, não é hora de parar. O meu marido me diz isso todos os dias, Mo, é hora de você ser forte. Quando ele me pega chorando, ele olha para mim e fala, Mo, agora é a hora de você ser forte. Eu falo, mas eu já fui ontem. Aí ele fala, mas agora tem que ser mais. Todos os dias. Todos os dias a Gabi me manda mensagem e fala assim, Cris, vai passar. Vamos dar um tapa nela quando ela fala que vai passar. Vai passar. Todo dia a minha cunhada manda mensagem e fala, Cris, você tá bem? Vai passar. Cada um de vocês que manda mensagem. E aí eu entendo nesse vai passar que não é hora de parar. Não é hora de desistir. Porque no meu caso, meu barco está ancorado na praia, Jesus vai entrar dentro do meu barco. Ele já viu meu barco, isso eu tenho certeza, porque isso é fé. Talvez do seu barco ele já está dentro, talvez no seu barco você já está na beira do mar, talvez no seu barco você já pescou um monte de peixe, talvez no seu barco já está afundando. Mas eu quero falar com você, que nem barco tem. Tá perdido. Tem nada. Teve um barco um dia, sabe lá Deus onde você largou o barco. Ouviu a voz de Deus um dia, sabe lá Deus, como que é a voz de Deus agora que você nem sabe mais, faz tanto tempo que você não ouve. É com você que Deus
me mandou vir aqui falar. Daniel capítulo 2, versículo 21, para finalizar. No ano, nós passamos por algumas estações: outono, inverno, primavera, verão. Diz a palavra do Senhor. Coloca aí na outra versão lá, Camila. Em outra versão. Pode ser qualquer outra aí, menos essa. Achou? Não olhei aqui na minha. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Na minha versão diz assim: ele muda o tempo e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Existe, querido, no nosso ano, 4 estações. 4 estações do ano. Que estação nós estamos hoje? Primavera. Primavera, gente, pode ser doido. O verão só chega dia 21. Primavera. Parece que é verão, mas é primavera. Esses dias, quarta-feira, parecia que era inverno, mas é primavera. O outono, para quem não sabe, começa a partir do dia 21 de março e vai até o dia 21 de junho. O outono. O inverno começa dia 21 de junho e vai até o dia 23 de setembro. A primavera começa dia 23 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro. Aí vem o verão, que começa dia 21 de dezembro e vai até dia 21 de março. Por isso, quando vocês querem viajar em janeiro, fevereiro e março, vocês gastam o dinheiro de vocês. Vocês estão em alta temporada, que é o verão. Quer uma dica? Vai no final, ó, depois do dia 21 de março. Você pega tudo barato, Felipe. A partir do dia 21 de março. Na nossa vida cristã, nós sempre vamos passar por todas as estações. Você nunca vai parar em uma estação só. Glória, glória, aleluia. Sabe quando nós vamos estar em uma estação só? Quando todos nós estivermos lá. Lá vai ser só glória. Mas enquanto você estiver aqui, você vai passar pelo outono. Suas folhas vão cair. Os dias vão ficar mais escuros. Aí você vai chegar um dia que você vai estar no inverno. Eu estou passando pelo meu inverno. Os dias são mais escuros, mais frios. Mas a novidade é que a primavera chega. Tem data para começar. O outono, o inverno, a primavera e o verão tem data para começar e tem data para terminar. Talvez você está passando por algo que está começando. Mas tem de bom ânimo. Vai passar. Vai acabar. Vai passar. O meu inverno está com data contada. Dia 2 de março, se Deus quiser abreviar o processo. Caso Ele queira abreviar, é outro calendário. Mas se Deus não quiser abreviar o processo, dia 2 de março, o meu inverno vai passar. E aí eu vou entrar na primavera, que é a cirurgia. E depois que passar a cirurgia, eu vou pro verãozão. Mas se Deus quiser, eu sempre falo assim porque vai quem tá ouvindo. Mas se Deus quiser abreviar o processo e pular para a primavera, tamo junto. Querido, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O outono e o inverno vai passar, não é fácil, mas vai passar. Se coloque de pé. Eu falei, eu vou pregar bem rapidinho que eu não aguento. Olha, já está na hora de terminar já. O outono e o inverno vai passar. As suas redes vão se encher. Você vai trazer rede, vai trazer peixe para dar e vender. Só que não é isso que Deus quer de você. Deus, Ele te pede uma coisa nessa tarde. Siga-me. 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 Mesmo no inverno, mesmo no outono. Siga-me. Às vezes o verão de algumas pessoas não está sendo tão verão. Siga-me. Siga-me.
Pedro, ele estava diante daquela praia lavando as redes dele. E ele deve ter olhado e deve ter falado: Senhor, o que eu vou fazer? Não trouxe peixe hoje para vender. É o meu sustento. E ele mal sabia que Jesus estava olhando o barquinho dele. E estava lá Pedro na beira da praia. E eu posso imaginar quando a cantora fez essa canção, ela se inspirou nesse versículo, é claro. E ela deve ter imaginado dessa forma: amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido, larga tudo e parar. Se você tá assim, querido, vem aqui na frente. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Deus. Eu quero falar com você que está aqui nessa tarde, querido, que um dia teve um barco, que um dia teve uma rede, que um dia já estava no mar alto, e hoje você não vê nada mais na sua frente além de areia. É com você que Deus está querendo falar. Querido, Deus sabe o quanto eu